Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, sim, tá? Beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. Bem-vindos aí à nossa disciplina de algoritmos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar. Só me avisem se vai carregar para vocês aí, se vocês estão conseguindo visualizar. Tá certinho. Beleza, então. Pessoal, a partir de agora eu só não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém mandar alguma coisa ali, ou é melhor que me interrompa, pode abrir o microfone e falar mesmo, não tem problema, porque eu não consigo mais visualizar o chat ali. Senão eu tenho que minimizar aqui e voltar lá, daí complica. Vamos lá então, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos aí para a nossa aula de algoritmos no curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Vocês aí acabaram de entrar no curso e já estão entrando aí num período um tanto quanto conturbado, problemático, né? Tendo que iniciar o curso aí de forma basicamente remota, mas acho que devagarzinho agora as coisas estão aí melhorando e esperamos que em breve a gente consiga retornar aí de forma presencial e voltar ao normal, né? Voltar aquilo que era antes, as aulas presenciais, a gente poder ter interação dentro da sala de aula ali, que é algo muito melhor. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de algoritmos, tá? A gente não vai iniciar conteúdo nenhum ainda. Eu queria me apresentar para vocês primeiro e tal, e explicar um pouquinho sobre algumas questões da disciplina de algoritmos e mostrar algumas coisas, principalmente ali em relação ao Google Class, de como que eu pretendo que as coisas sejam feitas agora, nesse período que a gente está trabalhando então de forma remota. Eu acredito que vocês já devam ter conversado com o Silvio e com outros professores também, mas a gente ainda não tem previsão certa de quando que a gente vai retornar de forma presencial. Então o IFPR ele vem sempre tomando essa decisão de suspender as aulas presenciais, normalmente de 3 em 3 meses. A última suspensão, se eu não me engano, ela aconteceu no final de junho e foi feita a suspensão então até o último dia de setembro, ou seja, até o dia 30 de setembro. A partir do dia 30 de setembro, ou melhor, a partir do dia 1º de outubro, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, porque normalmente eles esperam ali uns dias antes de encerrar esse prazo de suspensão agora, que é até o dia 30 de setembro, no caso, para daí decidir se vai postergar por mais um tempo essa suspensão ou se a gente volta de forma presencial. Mas não tem como saber ainda. É um negócio meio obscuro para a gente não tem muito essa noção. Essa decisão ela vem da reitoria. A reitoria ela fica em Curitiba, não é aqui, não é o campus do IFPR de Irati que decide, tá? Então isso vem de cima, vamos dizer assim, então a gente tem que seguir o que a reitoria nos manda. Então, por enquanto, nesse período, então a gente está aí de forma remota, né? Mas como eu falei, espero que a gente consiga aí retornar o mais breve possível a trabalhar de forma presencial. Querendo ou não, aí a gente já está 1 ano e meio, um pouco mais, já trabalhando aí de forma remota. E, querendo ou não, as coisas acabam que muitas vezes complicam um pouco, né? Você tem que trabalhar de forma remota. Mas, enfim, vamos lá. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a disciplina de algoritmos. Antes disso, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu não sei quem estava ali na terça-feira, quando um aluno que eu orientei fez a apresentação de um trabalho dele e tal, mas eu não tive tempo muito de me apresentar, eu só falei um pouquinho ali. Mas basicamente, então, meu nome é Thiago Jerk, certo? Eu tenho 33 anos, eu sou casado, tenho uma filha, e eu sou professor já da área de computação há praticamente aí uns 10 para 11 anos, mais ou menos. Eu me graduei, eu fiz meu curso superior no curso de Ciência da Computação, na Unicentro, em Guarapuava. Eu praticamente morei e me criei a vida inteira em Guarapuava. Aí depois que eu casei, passei no concurso e tal, que depois eu mudei. Hoje, atualmente, eu moro em Ponta Grossa. Então, normalmente, quando estava trabalhando de forma presencial, então eu fazia o bate e volta. Então, eu saía daqui durante o dia,
ia para Irati, ficava o dia todo lá, dava as aulas, fazia tudo que precisava fazer e no final do dia voltava para Ponta Grossa. Tem vários outros professores que fazem esse mesmo bate e volta e tal, então a gente sempre fazia isso. Mas como eu falei, me criei basicamente em Guarapuava, então foi lá onde eu tive a oportunidade de fazer esse curso aqui de ciência da computação, na Unicentro e tal. E lá em Guarapuava também que eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi na área de redes de computadores. Eu basicamente não trabalho muito com essa área. Eu fiz porque eu tive a oportunidade na época, mas não é uma área assim que, vamos dizer assim, que me agrade tanto, então eu não trabalho muito com isso. A faculdade que eu fiz lá, chamada Faculdade Campo Real, uma universidade particular que tem lá em Guarapuava. E aí, mais recente, terminei isso em 2017, agora eu fiz o meu mestrado em computação aplicada na agricultura, aqui na UEPG em Ponta Grossa. Então esse foi até um dos motivos de eu me mudar para Ponta Grossa na época, porque, como eu falei, eu morava em Guarapuava, e eu estava fazendo essa questão de dar aula em Irati, porque eu já tinha passado no concurso lá, e tendo que fazer o mestrado aqui na UEPG em Ponta Grossa. Então eu passava a minha semana inteira, basicamente, viajando, fora de casa e tal, e aí eu decidi acabar mudando para Ponta Grossa, que as coisas ficaram um pouco mais fáceis para mim ali nesse sentido. Eu sou professor, então, desde 2011, aí faz praticamente 10 anos que eu dou aula, então, na área de computação. Comecei dando aula lá na Unicentro mesmo, como professor colaborador, e nesse meio tempo fui tentando o concurso, até que eu passei no concurso do IFPR em 2014, então foi 2014 que eu iniciei as aulas no IFPR, daí desde lá eu estou trabalhando aqui no IF. Então, só um pouquinho sobre mim, um pouquinho da minha formação. Espero, como eu falei, que a gente retorne aí de forma presencial para poder conhecer um pouco vocês mais. Não vou dar a palavra para vocês se apresentarem agora, porque senão a gente vai acabar tomando muito tempo, não é essa a ideia, mas deixo aí algumas questões sobre mim e tal, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Vamos falar um pouco agora da nossa disciplina de algoritmos. Basicamente, no primeiro ano do curso de vocês têm duas disciplinas que vocês vão trabalhar mais especificamente com a parte de programação, tá? Uma delas é a nossa disciplina aqui, a nossa disciplina de algoritmos, e vocês vão ter uma outra disciplina com o professor Francis, que é a lógica de programação. Basicamente, essas disciplinas, elas se complementam. No geral, elas têm basicamente a mesma ementa, ou seja, vocês vão trabalhar as mesmas coisas. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente vê aqui na disciplina de algoritmos, vocês vão ver lá também na disciplina de lógica de programação. Qual que é a diferença? A disciplina de algoritmos, a gente vai trabalhar com uma linguagem de programação diferente da linguagem de programação que vai ser utilizada lá com o professor Francis na disciplina de lógica de programação, tá? Mas o conteúdo em si é a mesma coisa. Eu não sei se vocês lembram quando teve aquela, não sei também quem estava, na apresentação do Lennon e do Maxwell, que foi feita lá na terça-feira, eles falaram sobre essa questão, que o curso vai dar uma boa base para vocês da parte de programação e tal. E essas duas disciplinas, tanto algoritmos quanto lógica de programação, são as duas disciplinas de entrada na programação, assim, vamos dizer. Quem nunca viu programação na vida vai ter a oportunidade agora de começar a aprender, entender como que funciona um programa de computador, como que a gente cria um programa de computador. E aí aqui a gente já vai começar vendo, então, como eu falei, duas linguagens de programação diferentes. Eu acho que o professor Francis, não sei se já tiveram aula com eles ou não, mas ele vai utilizar a linguagem Java, que é uma linguagem de programação bastante utilizada aí, hoje em dia, bastante utilizada até no mercado de trabalho. E vamos dizer assim, ela é uma linguagem muito mais próxima daquilo que vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês, com programação, com desenvolvimento de sistemas. Aqui na disciplina de algoritmos, até vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente ali, a gente vai trabalhar com a linguagem que é chamada Portugal. Não sei quem já ouviu falar esse nome aí. Basicamente, o que é? Ela é uma linguagem de programação, mas que ela utiliza a nossa linguagem, ou seja, o português, como base para entrada de comandos, para a gente fazer tudo que tem que fazer nessa linguagem de programação. Por exemplo, um Java da vida, que é como eu falei, é uma linguagem de programação mais voltada para o mercado,
é uma linguagem totalmente em inglês, todos os comandos são em inglês e tal, então tem que entender um pouquinho, o mínimo ali, o básico do inglês, para conseguir trabalhar com essa linguagem de programação. A ideia da gente utilizar o Portugal em algoritmos é justamente para aquela pessoa que nunca viu programação na vida. A gente já vai entrar lá trabalhando com a linguagem em inglês, mas a gente vai começar trabalhando também com uma linguagem em português para que seja mais próxima daquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia e facilite um pouco para vocês conseguirem aprender, principalmente, como eu falei, para quem nunca viu programação na vida. Qual que é a carga horária dessa disciplina? Basicamente, ela tem 72 horas aula ou 60 horas relógio. E é basicamente isso aqui que a gente vai trabalhar, mesmo que, vamos supor que a gente tenha que trabalhar toda essa disciplina de forma remota, basicamente a carga horária que a gente vai trabalhar para ela é 72 horas. Tá? O que tem na ementa? Só um detalhe, pessoal, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, pode me interromper, tá? Não tem problema. Qual que é a ementa dessa disciplina? A gente vai começar falando sobre as etapas de um algoritmo, tá? Entender o que é um algoritmo. O algoritmo nada mais é do que um programa de computador. É uma sequência de instruções que manda o computador fazer determinada coisa, tá? A gente vai entender certinho o que é isso. E os algoritmos, eles têm basicamente 3 processos, 3 etapas dentro dele, que é a parte da entrada de dados, a parte do processamento e a parte da saída. Então a gente vai ver certinho o que é cada uma dessas coisas. O que é a entrada de dados, o que é o processamento, o que é a saída. Então a gente vai ver certinho, porque todo programa de computador que a gente utiliza, eles têm essas 3 etapas aqui intrínseca dentro deles, né? Então ele tem essas 3 etapas. Então a gente tem que entender exatamente como que isso funciona para que a gente consiga realmente criar os nossos programas de computadores. A gente vai ver então a diferença entre algoritmos e programas de computador. A gente vai falar isso, como eu falei, o algoritmo ele basicamente é um programa de computador, mas tem umas diferençazinhas aí que a gente vai ver isso no decorrer da disciplina. A gente vai dar um comentário sobre os tipos de representação dos algoritmos, basicamente pseudocódigo e fluxograma, tá? E aí a gente vai começar a partir daqui entrar na parte de programação de verdade. Na verdade, assim, pessoal, essa parte da ementa aqui, esse início, possivelmente a gente vai gastar aqui umas 2 aulas no máximo para trabalhar com essa parte, tá? A maior parte da disciplina, digamos assim, a maior parte da carga horária da disciplina a gente vai trabalhar daqui para frente, que é onde a gente começa realmente a mexer com a parte mais de programação mesmo, ou seja, vai trabalhar com manipulação de variáveis, que faz parte da entrada dos programas, expressões aritméticas, como que faço cálculos dentro de um programa de computador, vai ver sobre a estrutura sequencial, teste de mesa, possivelmente a gente vê, vamos ver ainda como é que vai ser, estruturas de desvio condicional, estrutura de repetição, função, passagem de argumentos, retorno de função e vetores. Então a maior parte dessa disciplina vai ser nessa parte aqui do conteúdo. Como eu falei para vocês, o que está para cima ali, possivelmente aí com 2 aulas, 3 aulas, estourando, a gente consegue ver. Tá? E aí a gente vai ficar a maior parte do tempo nessa parte aqui da programação. Como eu falei de novo, trabalhando sempre com essa linguagem aqui, que é a linguagem Portugal. Certo? Seguindo, parte da bibliografia básica dessa nossa disciplina. Então, toda disciplina ela tem lá a bibliografia básica e ela tem a bibliografia complementar. Tá? Sempre quando eu for trazer conteúdo para vocês, eu já vou trazer possivelmente em slides, eu vou trazer algum material para leitura, alguma coisa assim pronta. Mas muitas vezes tem gente que gosta lá de pegar um livro e ler e pegar muitas vezes uma opinião diferente, uma forma diferente de explicação através dos livros. Então eu deixo aqui para vocês, depois eu vou postar lá no Google Class esses slides aqui, então vocês vão ter acesso, alguns livros de onde vai sair o conteúdo dessa nossa disciplina aí de algoritmos. Basicamente, os livros aqui também vai ser os mesmos lá utilizados em lógicas de programação, tanto que vocês vão ver que tem uns aqui com o mesmo título, ó, lógica de programação, tá? Porque, como eu falei, o conteúdo basicamente é a mesma coisa, o que muda é a linguagem de programação. Então, nós temos o primeiro livro aqui do Ascencio, que é Fundamentos da Programação de Computadores. Esse é um livro que tem na biblioteca do campus, e tá um livro bem interessante, tem bastante exemplo de programação, e está explicando, e vai explicar todos esses conteúdos aqui que tem na ementa da nossa disciplina. Temos um outro livro aqui do Cormen, deixa eu só ver que alguém pediu para entrar aqui.
que é o livro Algoritmos, Teoria e Prática, também é um livro bem interessante para falar de algoritmos. Perceba que tem vários livros que são bem antigos, ó. 2002, aqui tem um livro de 99 e tal. Então, os livros da área da computação, que é livros de disciplinas básicas como essa, são livros já bem antigos. Tem o livro do Farrer, do Forbelloni aqui. Então, tem vários livros aqui que é da bibliografia básica da disciplina, tá? Então, quem tiver interesse, muitos desses livros aqui, se vocês pesquisarem pelo nome e pelo nome do autor e pelo título do livro, vocês conseguem achar ele em PDF na internet para baixar. Então, às vezes, se vocês quiserem, além daquilo que eu vou explicar e vou trazer para vocês aqui da disciplina, vocês querem ter uma explicação de uma forma diferente, exemplos diferentes e tal, caiam nesses livros aqui que com toda certeza vocês vão ter bastante coisa diferente daquilo que vai, ou pelo menos assim, na forma de explicação daquilo que eu vou trazer para vocês. Aqui também tem a questão da bibliografia complementar, são outros livros complementares que podem ser utilizados, tá? Então, basicamente, aqui são 5 livros também. Então, basicamente, isso aqui, vocês têm 10 livros falando sobre programação, algoritmos e tal, para quem quiser realmente se debruçar e pesquisar mais por conta, podem utilizar aí esses livros. Beleza, pessoal? Até aqui, por enquanto, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então vamos lá, ninguém falou nada, espero que estejam entendendo bem. Como que vai funcionar a carga horária da nossa disciplina? Basicamente, como eu falei aqui na ementa, a carga horária dessa disciplina ela é de 72 horas aula. Isso implica que se a gente estivesse trabalhando de forma presencial, nós teríamos aí 4 aulas por semana, tá? Então, assim, vocês teriam uma noite completa de aulas de algoritmos. As 4 aulas do dia, elas seriam de algoritmos. Porém, como eu falei, a gente está trabalhando de forma não presencial agora, de forma remota, e isso aí, obviamente, influencia a forma de como as coisas estão funcionando agora também. Então, uma decisão que foi tomada pelo colegiado do curso é de não usar toda essa carga horária aqui, que seriam como se fossem as 4 horas aula na noite, para que não fique muito pesado. Por exemplo, pensar agora, a gente iniciou a nossa aula aí 7 horas, agora são 7h20. Então imagine a gente ter que ficar aqui das 7h20 até as 10h30 da noite, que era o horário, que seria o horário normal, considerando ali as 4 aulas na noite, trabalhando aí de forma remota, com videoconferência e tal. É um negócio que vai ficar muito desgastante, muito maçante, e acaba que conforme as coisas estão funcionando agora, muita gente que às vezes não trabalhava antes, agora está precisando trabalhar, e por aí vai, tem muita coisa que aconteceu diferente. Então, ao invés da gente usar 100% da nossa carga horária ali em aulas ao vivo, o que a gente vai fazer? Foi decidido pelo colegiado do curso de usar de 30% a 50% da carga horária, ou seja, de 30% a 50% dessas 4 aulas na noite aqui que a gente teve. Ou seja, isso quer dizer que a cada semana a gente vai ter no máximo 2 aulas, 2 horas aula, de forma remota, tá? Então, ou seja, a gente está usando aí até no máximo 50% da nossa carga horária presencial. Mas isso pode variar, como eu falei, de 30% a 50%. Aí varia do professor, varia, sei lá, do conteúdo que ele está dando naquele dia. Às vezes é um conteúdo um pouco mais simples, vai usar menos tempo. Às vezes é um conteúdo que é um pouco mais complicado, tem que dar mais exemplos, ele pode usar até no máximo aí 50%. Isso implica que a gente vai ter aí de 1 hora até mais ou menos 1h40 de aula por semana, tá? Vai variar de dia para dia, tá? Como eu falei, vai variar no nosso caso aqui de conteúdo, muitas vezes vai ter aulas que a gente nem vai ter conteúdo novo, eu só vou fazer mais como se fosse uma aula de atendimento, tirar dúvidas, resolver exercícios e tal. Então não vai ser todas as aulas ao vivo que serão com conteúdo novo. Até porque, quando a gente começa a trabalhar com programação, a gente precisa muito da prática, ou seja, você precisa fazer muito exercício, vai ter que fazer, programar bastante, porque para que a gente consiga aprender e gravar bem as estruturas que existem dentro de um programa, a gente precisa praticar, a gente precisa fazer exercício. Então, a gente vai trabalhar muito com exercício nessa disciplina. E aí, muitas dessas aulas ao vivo, nas quintas-feiras, aí, a gente vai só trabalhar com essa parte de resolução de exercícios, então não vai ter conteúdo novo, e basicamente eu vou ficar lá disponível para vocês, para tirar dúvida e resolver exercícios, tá? Então, a carga horária nossa basicamente vai funcionar dessa forma aqui, como eu falei, e aí,
pode ficar a pergunta, como que fica então as presenças? Eu não sei se já passaram essa informação para vocês, mas se não passaram, tá aqui e vale para todas as outras disciplinas, tá? As presenças, elas vão contar da seguinte forma, apesar da gente poder utilizar aqui até 50% da nossa carga horária total em atividades, em aulas ao vivo, não é 50% que vai considerar como presença, tá? As aulas ao vivo, elas vão ser consideradas no máximo 25% da carga horária total da disciplina, tá? Por quê? Pode acontecer de ter pessoas que não vai conseguir assistir a aula naquele dia, naquele horário. Por exemplo, na quinta-feira, o horário agora aqui que a gente tem essa aula ao vivo. Aí a ideia é que, considerando que a gente está num período aí mais complicado e tal, com toda essa questão de pandemia, para que a pessoa não reprove por, muitas vezes, ela está impossibilitada de assistir as aulas ao vivo, então ela vai considerar no máximo 25%. Por quê? Com os outros 75% que vão ser as atividades, trabalhos e tal, a pessoa já consegue atingir o mínimo que ela precisa de presença para ser aprovada no curso, ou melhor, para ela não ser reprovada por falta. Então, a ideia é que, mesmo que você não consiga assistir a nenhuma aula ao vivo, você não vai reprovar por causa disso, desde que, obviamente, faça as atividades e tudo aquilo que for proposto fora das aulas ao vivo, porque isso sim vai considerar ali 75% da presença tua na disciplina de algoritmos e também, como eu falei, nas outras disciplinas, tá? Então essa é uma regra aqui que vale para todas as disciplinas que vocês vão ter agora aí nesse primeiro período. Beleza? Então lembrem, 25% das presenças vem da aula ao vivo, 75% vão vir das outras atividades que a gente vai fazer aí no decorrer da nossa disciplina, tá? Vamos lá, seguindo os horários de aula então, só para reforçar. Então são sempre nas quintas-feiras, e vai ser basicamente das 7 até as 8h40. Só que, como eu falei, muitas vezes a gente talvez não vai chegar até no máximo nesse 8h40 aqui. Sei lá, muitas vezes a gente vai levar das 7 às 8, das 8h10, mais ou menos. Então, pode ser que a gente use um pouquinho menos de tempo de acordo com o conteúdo que a gente estiver trabalhando, tá? Então, mas no horário de vocês está alocado lá das 7 até as 8h40. Então, se algum dia precisar, tiver um conteúdo mais complicado para trabalhar, o máximo que a gente pode chegar aqui, no caso, é até as 8h40 da noite, tá? E um outro detalhe é que, hoje, por exemplo, vocês viram que eu postei um recado ali na disciplina, passando o link para vocês da videoconferência, dessa videoconferência que a gente está fazendo aqui. Porém, eu não vou postar esse link toda semana, depois eu vou explicar, vou mostrar para vocês lá um pouquinho sobre o Google Class, e eu vou mostrar como vocês acessam a agenda de vocês, e aí na agenda vai estar disponível, no caso, o link para vocês acessarem as videoconferências lá semanalmente. Então depois eu vou mostrar certinho ali para vocês. Como que vai funcionar então a avaliação da nossa disciplina? Basicamente, a gente vai trabalhar aí com atividades semanais, ou seja, cada conteúdo novo que for trabalhado, vocês vão ter aí, bem possivelmente, uma lista com vários exercícios para vocês resolverem sobre aquele conteúdo, tá? E aí, a gente tem 3 questões aqui que vão dizer qual que é o conceito que vocês podem tirar. Antes de eu falar sobre isso, não sei se já explicaram para vocês ou não, mas se já explicaram, eu vou explicar de novo. O IFPR, ele não trabalha com nota. Eu acredito que muita gente, sei lá, veio de colégio ou veio de outras instituições que vocês trabalhavam com nota lá, de 0 a 10, e você trabalhava lá com aquela nota. O IFPR, ele trabalha com o sistema de conceitos, ou seja, não tem nota, não tem, tirou 70, tirou 80 e tal. O que a gente tem é os conceitos. Então, o que quer dizer esses conceitos? Basicamente, nós temos 4 conceitos. O conceito A é o conceito mais top, ou seja, é plenamente suficiente, ou seja, de tudo aquilo que foi proposto, de atividades, de trabalhos, de provas, quer dizer que a pessoa conseguiu ser suficiente, plenamente suficiente em tudo, ou seja, ela alcançou todos os objetivos de todas as atividades, de todas as avaliações, de tudo. Então, esse conceito que ela vai tirar é o conceito A. O conceito B é o conceito suficiente, ou seja, um pouco abaixo do A, vamos dizer assim, é o conceito que a pessoa conseguiu atingir bastante coisa, mas talvez uma ou outra coisinha ali faltou, tá? Nós temos aí o conceito C, que é o parcialmente suficiente,
quer dizer que é aquela pessoa que não atingiu todos os objetivos da disciplina, das atividades, mas aquilo que ela conseguiu alcançar ainda é suficiente para ela ser aprovada, tá? E aí nós temos o D, que aí sim é o insuficiente, ou seja, não atingiu os objetivos das atividades, das avaliações, e aí, nesse sentido, o D significa reprovação, tá? Então, lembrem sempre que o conceito A, B e C são os conceitos em que vocês estão de boa, ou seja, alcançamos aí a aprovação, tá? E o conceito D é o conceito onde você vai precisar possivelmente de uma recuperação porque você não atingiu os objetivos daquela disciplina. Isso aqui vale para todas as disciplinas também, tá? Então, obviamente, vocês têm que buscar aqui os 3 primeiros. Vocês têm que buscar aqui o conceito A, B e C, certo? Aí a gente volta aqui nas nossas atividades da nossa disciplina. Como que eu vou fazer funcionar as atividades da nossa disciplina? Então, possivelmente, toda semana vocês vão ter uma lista de exercícios para fazer, para entregar e tal. E aí, lá no Google Class, depois eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês, eu consigo colocar uma data de entrega lá para a atividade. Ou seja, você tem uma data de entrega e você vai ter lá tudo que você precisa fazer para aquela atividade. Você fez a atividade e entregou dentro da data, até a data marcada de entrega, o conceito máximo que você vai obter naquela atividade é o conceito máximo A. Ou seja, você fez a atividade e entregou ela na data. O conceito máximo é o A. Por quê? Eu vou precisar corrigir essa atividade, ver se foi feito tudo, se você atingiu todos os objetivos daquela atividade. E aí, se você atingiu, você vai poder tirar o conceito máximo A, tá? Aí, vocês podem ter a opção de entregar atividades com atraso. Por quê? O Google Class, ele não, eu não tenho, por exemplo, como travar para ele não receber atividades após a data de entrega, ou após aquela data que eu marquei lá como data de entrega. Ou seja, se você mandar depois, ele só me avisa lá concluída com atraso, mas vocês podem continuar mandando. Aí o que eu vou fazer nesse sentido? Se quem mandar com atraso de até uma semana, o conceito máximo que vai obter naquela atividade é o conceito máximo B. Ou seja, por mais que você tenha feito tudo certo, todos os exercícios, tudo bonitinho, como você fez a entrega com atraso, o conceito máximo que você vai obter é o conceito B. Isso se for entregue com uma semana, certo? Atividades entregues com mais de uma semana de atraso, 2 semanas e daí por diante, o conceito máximo que você vai obter naquela atividade é o C, mesmo que tenha feito toda ela correto, tudo certinho, bonitinho. Por quê? Acabou entregando com mais tempo de atraso, então o conceito vai diminuir nesse sentido, tá? Então, a ideia é que vocês entreguem as atividades sempre dentro do prazo. Eu sei que pode acontecer situações de imprevistos e tal, que não deu para entregar a atividade, aí o que eu falo? Vem, conversa comigo, aí a gente faz um combinado aí para não ter esse decréscimo, digamos assim, de conceito, mas se simplesmente chegou lá, entregou a atividade atrasada, não falou nada, não justificou, o conceito máximo daí vai de acordo com o que eu já expliquei aqui. Beleza? Então isso vai ser as atividades que a gente vai fazer. E aí, no decorrer do curso, vamos ver como é que a situação vai ficar, vamos retornar presencial, não vamos e tal, a gente não sabe. A gente vai ver sobre a questão de avaliações. Então a gente vai ver isso no decorrer da disciplina. Vamos pensar em como fazer e tal, a gente vai ver como que a gente vai lidar com essa questão das avaliações. Mas de primeiro, a gente vai trabalhar basicamente com listas de exercícios aí nessas atividades semanais. Beleza, pessoal? Nessa questão aqui da avaliação, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professor. Diga. Na questão tipo da presença, vai contar também com nota? Ou, por exemplo, se eu não puder assistir às aulas, mas conseguir fazer todas as atividades, por exemplo, eu consigo tirar a nota máxima sempre? Sim. Se você... essa diferença aqui entre 75% e 25% é só em relação às aulas ao vivo. Quer dizer, se você não... aliás, é só em relação a faltas ou presenças, né? Isso aqui não vai influenciar em nada na nota. O que vai influenciar na nota é as atividades. Então, assim, por mais que você não consiga assistir às aulas, as aulas ao vivo, você vai ter aquela questão da falta, mas se você fizer as atividades, entregar no prazo ali tudo bonitinho, a tua nota, o teu conceito vai poder chegar lá no conceito A sem problema nenhum.
Até porque, eu até esqueci de falar para vocês, essas aulas aqui, ela está sendo gravada, acho que até tá um aviso para vocês ali que ela está sendo gravada. E aí sempre nas aulas de algoritmos eu vou gravar essa aula e depois eu vou postar num canal de YouTube que eu tenho e vou disponibilizar o link para vocês. Então assim, não consegui assistir a aula ao vivo, ela está gravada, depois eu vou postar no YouTube e vocês vão ter o link lá para assistir depois, caso queiram, tá? Então, o único detalhe de não assistir as aulas ao vivo é a presença mesmo. A nota daí é só em relação às atividades e avaliações. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Então vamos seguir. Como que vai funcionar então basicamente a recuperação? Então vocês sempre têm aquela questão, vocês têm o direito à recuperação, só que como que funciona aqui na disciplina de algoritmos principalmente? Os conteúdos dessa disciplina, eles são basicamente acumulativos, ou seja, vamos voltar aqui na ementa só para explicar para vocês direitinho. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, só para a gente conseguir entender como que vai funcionar então a questão da recuperação. Beleza. Então vamos pensar assim. O primeiro conteúdo que a gente vai ver da parte de programação mesmo é essa parte aqui, ó, manipulação de variáveis. Então a gente vai aprender o que é primeiro uma variável, como manipular, como criar uma variável e tal, porque elas são utilizadas dentro de um programa de computador. Porém, como esse conteúdo é acumulativo, a partir do momento que a gente começar a trabalhar com expressões aritméticas, a gente vai continuar utilizando as variáveis. Porque as expressões aritméticas, elas são baseadas em variáveis. Aí a gente entra na questão de um conteúdo na sequência, estrutura sequencial. A estrutura sequencial é um outro conteúdo dentro da disciplina de algoritmos que ele utiliza as expressões aritméticas para que a gente consiga desenvolver ali no nosso programa. Ou seja, a parte de estrutura sequencial está utilizando expressão aritmética que está utilizando variável. Aí a gente entra num outro conteúdo, estruturas de desvio condicional. Para que a gente consiga trabalhar com as estruturas de desvio condicional, a gente continua utilizando a parte de estrutura sequencial, ou seja, os conteúdos eles vão se acumulando. Todo aquele conteúdo que foi visto anteriormente, ele vai continuar sendo utilizado nos conteúdos novos que a gente vai aprendendo. Ou seja, e aí a gente volta aqui na questão da recuperação. Por que isso é importante? Porque por mais que, vamos pensar no começo da disciplina ali, vamos pegar manipulação de variáveis, você não consiga atingir um conceito bom, a gente vai ter que continuar utilizando esse conteúdo nos próximos que a gente for aprender. Então você tem a chance de recuperar um conteúdo que você foi mal, porventura, nos conteúdos subsequentes, tá? Então, porque a ideia é que cada novo conteúdo ele se junta ao conteúdo anterior, a gente vai continuar trabalhando com ele. Basicamente, o que eu coloco sempre é que cada prova serve como recuperação da prova anterior, ou seja, cada lista de exercício ela vai servir como recuperação da lista de exercício anterior, por exemplo, porque a gente sempre vai continuar utilizando aqueles mesmos conteúdos. Então, por mais que tenha ido mal numa lista anterior, numa lista de exercício anterior, se numa lista mais lá para frente você foi bem, isso indica que você tem que ter recuperado aquele conteúdo anterior, porque senão você não vai conseguir desenvolver esse conteúdo mais novo, vamos dizer assim. Então sempre tem essa questão da nossa recuperação. Então aqui está um exemplo, ó, estruturas condicionais, é uma parte lá do que a gente vai ver na disciplina, ele vai ser como parte da recuperação da estrutura sequencial, ou seja, a estrutura sequencial é uma das primeiras coisas que a gente vai ver. Vamos supor que alguém vá mal na estrutura sequencial, vai conseguir recuperar isso lá na parte de estruturas condicionais. Normalmente nessa disciplina a gente faz um exame final. Isso aqui a gente fazia muito, principalmente quando era presencial, tá? Então a gente fazia algumas provas e tal. Chegava lá no final, alguém ainda ia mal, tinha chance de fazer mais uma prova final para recuperar, tá? E no caso, esse exame final, ele repõe o conteúdo, o conceito geral da disciplina. Obviamente ele vai ser uma prova mais complicada, mais difícil e tal. E normalmente esse exame final ele vai trabalhar todo o conteúdo da disciplina, ou seja, vai ter exercícios lá que você vai trabalhar tudo aquilo que a gente vê durante a disciplina toda. Então, obviamente, a ideia é que vocês vão fazendo bonitinho cada conteúdo, para não precisar desse exame final aqui, porque, como eu falei, é uma prova um pouco mais complicada, tem muita coisa e tal, e acaba que é mais difícil de conseguir recuperar a nota com ele. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui na recuperação?
Eu tenho uma dúvida referente mais ao conteúdo Uhum. mesmo, tipo assim, Diga lá. é um conteúdo mais difícil, precisa, digamos assim, de mais atenção, ou é um negócio que a gente consegue pegar, digamos assim, fácil? Cara, é que assim, é difícil eu falar pra vocês, porque, por exemplo, eu já trabalho há, sei lá, mais de 10 anos com isso, né? Eu, particularmente, não acho um conteúdo tão difícil. Eu acho que tem disciplinas de programação que vocês vão ter mais pra frente, que são mais difíceis do que aquilo que a gente vai ver aqui. O que a gente vai ver aqui é basicamente o básico, é a base da parte de programação. Então, assim, tem muita coisa que é muito simples a gente aprender. O detalhe é que, como eu falei, a gente vai fazer muito exercício. Então, a gente vai ter muita dessas atividades aqui, listas de exercícios e tal, porque a ideia é que, como é um conteúdo relativamente simples, mas assim, tem gente que nunca viu isso e pode encontrar dificuldade, entende? Então a ideia é a gente fazer bastante exercício para que fique isso aqui bem claro, bem fixo na mente de vocês, para que aí a hora lá mais para frente que vocês precisarem trabalhar com as disciplinas que são um pouco mais complicadas, pelo menos essa parte aqui, que é mais simples, vocês já tenham ela bem fixa e bem aprendido, sabe? Então, assim, eu particularmente não acho um conteúdo tão difícil. É um conteúdo que tem que praticar bastante, tem que fazer bastante exercício para entender bem certo como que funciona. Até porque tem muita coisa, apesar de você vai ver um conteúdo lá, mas assim, ele pode ser usado de infinitas formas, de muito jeito diferente. Então, por isso que a gente precisa fazer muito exercício para que fique bem claro e bem fixo na mente de vocês, entende? Mas eu, particularmente, como eu falei, eu não acho um conteúdo tão difícil. E, obviamente, eu tento, da melhor forma possível, tentar tornar esse conteúdo mais fácil para vocês, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Também eu acho que algoritmos não é muito difícil. Você já trabalhou? Já tive aula no IF. Ah, legal. Você já é no IF aqui de Irati mesmo? Ô, professor, você me deu aula? É que eu não consigo ver, eu não sei quem tá falando. Pois é. Pra mim aqui. Como é que é teu nome? É, Caio. Ah, sim. Então, assim, cara, realmente, eu não acho assim uma disciplina tão complicada. Mas, assim, como eu falei, tem que ter bastante prática, tem que praticar bastante para que fique bem fixo. Vamos lá, seguir. Um outro detalhe importante aqui, até o Caio falou aí que já fez a disciplina, às vezes você pode aproveitar isso aqui, tá? Que é a questão do aproveitamento. O que isso aqui quer dizer? É uma oportunidade que vocês têm de fazer a eliminação de matérias. Ou seja, vamos supor, você já iniciou um curso superior em algum outro lugar, e você já fez a disciplina de algoritmos e você já foi aprovado na disciplina de algoritmos em outra instituição, por exemplo. Você pode pedir o que a gente chama de aproveitamento, porque você já fez a disciplina. O que você precisa fazer? Se eu não me engano, tem um formulário na biblioteca que você pede o aproveitamento da disciplina. Você vai ter que preencher lá a disciplina tal, quem que é o professor dela e tal, e você vai ter que ter uma cópia do teu histórico, ou seja, do conceito, nota que você tirou naquela disciplina, e a ementa dela. Por quê? Aí a gente vai comparar a ementa que você fez, e já foi aprovado, por exemplo, com a ementa que tem aqui. Se for semelhante, se tudo aquilo que tem na ementa nossa aqui você já fez, você elimina a matéria, ou seja, você não vai precisar cursar mais aquela matéria. E aí uma outra, isso aqui, então, como eu falei, é para quem já fez em outra universidade, tá? Para curso superior. E aí a gente tem uma outra opção aqui, que é o que é chamado de CCA, ou Certificação de Conhecimentos Anteriores. Isso aqui é principalmente para quem veio de curso técnico, como o Caio falou aí. Às vezes ele já fez a disciplina de algoritmos no curso técnico, mas como o nível de ensino é diferente, ou seja, ele trabalhou num curso técnico, está trabalhando agora num curso superior. Então tem essa diferença de nível do curso. E aí você não consegue fazer o aproveitamento direto, aí você pede a certificação, ou seja, pedindo essa certificação, basicamente você vai ter que fazer como se fosse uma prova. Essa prova, como se fosse aquela prova de exame que eu comentei aqui na recuperação, vai ter exercícios ali com todo o conteúdo da disciplina, você faz essa prova. Se você atingir o conceito mínimo C nessa prova, você também elimina a disciplina, e aí o conceito que você tirar nessa prova vai ser o conceito que você vai ficar nessa disciplina aproveitada. Então são essas duas formas que vocês podem pedir o aproveitamento. Lembrando, o aproveitamento mesmo
é para aquele que já fez em alguma outra universidade, ou seja, o mesmo nível de ensino. E o CCA é para quem fez em outro nível, mas assim, que já tem o conhecimento daquela disciplina e quer eliminar porque já, digamos assim, seria uma disciplina que você já fez, mesmo que seja num nível diferente. Isso aqui também vocês podem solicitar na secretaria do Instituto, tá? Então, qualquer coisa, se tiver alguém nessa situação que quer pedir ou aproveitamento ou a CCA aqui, dá uma conversada com o Silvio, que é o coordenador do curso de vocês, e também manda um e-mail lá para a secretaria, porque daí vocês têm agora, se eu não me engano, é um prazo. Eu só não sei dizer para vocês qual é esse prazo, mas é aí 1 ou 2 semanas que vocês têm para fazer o pedido, e aí a gente tem mais um prazo, ou para aplicar a prova aqui, no caso da CCA, ou para analisar o aproveitamento lá, caso peçam um aproveitamento, tá? Então, se tiver alguém que tenha esse interesse, eu sugiro de já conversar com o Silvio para ver como é que vai funcionar isso agora e os prazos nesse início aí de ano letivo, beleza? Seguindo, tá aqui algumas formas de contato minha, tá? Então, tem um e-mail meu aqui, é o e-mail do IFPR mesmo, então é thiago.gerc@ifpr.edu.br. A única coisa que eu peço é, se forem me mandar e-mail para tirar dúvidas e tal, indiquem para mim qual que é a turma. É o primeiro período do TADS. E qual que é a disciplina que você quer tirar dúvidas? Porque como vocês sabem, a gente tem várias outras turmas e outros alunos e tal, e muitas vezes a gente não grava o nome de todos os alunos, tá? Então, quando você mandar e-mail, daí a partir do momento que eu começar a ler, você vai falar lá, eu sou aluno tal, da disciplina tal, turma tal. Aí eu já sei de qual turma tá falando e tal, daí eu já consigo resgatar na memória atividades e tal, fica mais fácil para a gente responder os e-mails. Tem aqui também as minhas redes sociais, então eu tenho meu Facebook e meu Instagram, ambos com o meu nome mesmo, Thiago Gerc, quem quiser me adicionar, me seguir lá no Instagram, fica à vontade. Muita gente às vezes vem tirar dúvidas ali pelo Facebook, pelo Instagram. Eu, na medida do possível, eu prefiro o e-mail, mas na medida do possível, às vezes é alguma coisa mais urgente, eu respondo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, tá? Tem também o meu canal do YouTube, basicamente é onde eu estou postando as aulas de vocês lá e tal. Eu gosto de jogar também, então às vezes eu faço uns vídeos de game, não sei o que, eu posto lá também, tá? Então, quem quiser também adicionar lá e seguir, o nome do canal é meu nome mesmo, Thiago Gerc. E eu tenho também um canal na Twitch, onde de vez em quando eu faço algumas lives, como eu falei, eu gosto de jogar. E aí, horários livres e tal, eu abro o jogo e abro live e fico com a live aberta lá, jogando. Então, quem quiser me adicionar, me seguir lá também na Twitch, tá aqui o nome. Lá na Twitch é ProfGerc, ou seja, twitch.tv/ProfGerc. Aí é só me seguir lá, beleza? Depois eu vou deixar esses slides aqui para vocês. Aí vai estar disponível para vocês lá no Google Class, para quem precisar. Falando um pouquinho agora sobre o nosso Google Class. Então, esse aqui é o código da disciplina. Eu vi que o Silvio mandou o convite para vocês lá, mas eu vi que nem todos aceitaram ainda. Então, quem não conseguiu acessar a disciplina ainda, quiser acessar, esse aqui basicamente é o código, é só ir lá e clicar em participar, e ele vai pedir o código para vocês, digita esse código, já vai dar o acesso para vocês na disciplina de algoritmos, certo? Eu vou só mostrar umas coisinhas que eu quero aqui, e como que eu quero que as coisas sejam feitas basicamente aqui no Google Class. Uma das coisas que eu falei para vocês é que hoje, por exemplo, eu postei esse comentário aqui com o link da videoconferência, dessa videoconferência que a gente está tendo agora. Mas nas aulas das próximas semanas eu não vou postar esses links até para não poluir o mural da disciplina aqui, porque todas as atividades, materiais, ele vai começar a aparecer aqui para baixo, como se fosse tipo assim, publicações do Facebook, tá? Ele vai aparecer atividade por atividade, aula por aula, tá? Então eu não vou colocar esses avisos no meio ali para que não fique bagunçado. Como que vocês vão achar o link para acessar a videoconferência? Vocês clicam vocês vêm nas atividades aqui da disciplina, e ele vai ter um botão aqui, ó, Google Agenda. Clica nesse Google Agenda. Aí você pode mandar selecionar aqui, ó, no canto direito por semana, tá? E aí ele vai te mostrar aqui no final, eu criei um evento, que é o evento da nossa aula aqui, ó, tá? Como TADS, Algoritmos, aula ao vivo, e ele já tem o link ali, e esse é um evento que é criado semanalmente, ele é criado automático pelo sistema aqui do Google, tá? Então, sempre acessa aqui e vai estar o link para vocês lá na agenda.
Isso aqui possivelmente vai acontecer com as outras disciplinas também. Então, por isso que eu falo para vocês acessarem aqui o menu pela semana, porque daí vai aparecer todos os links de todas as aulas ao vivo que vocês tiverem ali no IFPR. E aí tá lá os horários, tudo bonitinho e tal. Então eu criei aqui, ó, da disciplina de algoritmos e também criei já da disciplina de OAC, que é a disciplina que a gente vai ter logo na sequência. Como eu falei, hoje a gente só vai ser mais essa parte da introdução, então a gente nem vai ter uma aula específica de OAC. A gente vai trabalhar tudo nessa videoconferência aqui mesmo. A única coisa diferente é que mais para frente ali depois eu só vou mostrar para vocês a ementa da disciplina de OAC, porque o restante basicamente é a mesma coisa que a gente vai ter aqui para a disciplina de algoritmos. Então vou fechar aqui minha agenda. Então sempre pela agenda aqui vocês vão conseguir acessar o link das videoconferências. Outra questão agora, principalmente, vai ser sobre a entrega das atividades, a forma como eu quero que seja feita a entrega das atividades na disciplina de algoritmos e na disciplina de OAC também, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho uma outra conta do Google Class, tá? Então tá aqui. O que eu vou fazer? Vou me cadastrar nessa disciplina aqui, só para eu mostrar para vocês como que eu quero que seja feita essa entrega. Copiei o código aqui, e nessa aqui eu vou mandar, então essa aqui já é a forma de vocês participarem. Abre lá o Google Class, quem ainda não acessou, né? Aí tem esse maisinho aqui no canto e vai ter o participar da turma. Clica nele, ele vai pedir o código aqui, ó, que é esse código que eu acabei de copiar. Vou dar o participar lá, ou seja, eu estou entrando como participante, como aluno na disciplina. Então, por exemplo, aqui eu estou com acesso de aluno na disciplina de algoritmos. Veja que não tem nada ainda, não tem atividade e tal, porque eu não cadastrei nada. O que eu vou fazer agora? Vou criar uma atividade de teste aqui só para mostrar para vocês como que eu quero que seja feita a entrega. Vocês não precisam preencher nada dessa atividade aqui, tanto que depois no final eu já vou apagar. Tá? Então, uma atividade de teste. Eu vou colocar como horário de entrada, nós estamos aqui agora 7h50. Eu vou colocar como sendo o dia de hoje mesmo. Então, dia 12, eu vou colocar como 19h52, só para mostrar para vocês como que eu recebo no caso de entregar uma atividade com atraso. Tá? Então, vou criar aqui, então vai ser para entrega hoje, beleza, criei a atividade, vou criar a atividade aqui. O primeiro detalhe é que, quando eu crio uma atividade, ela automaticamente notifica o e-mail de vocês, avisando que foi criado lá um material ou uma atividade no Google Class. Agora aqui no meu acesso de aluno, se eu mandar atualizar, ó, agora apareceu aqui em cima, mural, atividades e pessoas. E apareceu a atividade que eu acabei de cadastrar aqui, ó. Thiago postou uma nova atividade, teste. Tá? Se eu clicar aqui em atividades, eu vou ver quais são as atividades que eu tenho essa atividade de teste. Eu vou clicar nela e vou clicar aqui, ó, ver atividade. Abrir a atividade, certo? Então todas as atividades, ela vai ter essa cara aqui. Aqui eu só escrevi atividade de teste, mas nas atividades reais que vocês vão ter lá, vai ter toda a descrição daquilo que precisa fazer e tal. Às vezes vai ter um arquivo em anexo aqui em PDF, se for uma lista de exercício, por exemplo. Tá? Como que eu quero que vocês façam a entrega dessa atividade? Vocês perceberem aqui do lado, ó, direito, eu criei toda a atividade, ele tem um botão aqui, adicionar ou criar. O que isso quer dizer? Ele permite para cada atividade que a gente cria no Google Class, eu criar um arquivo do Google Docs que fique associado a essa atividade. Então, por exemplo, vou criar aqui, ó, cliquei, ele me dá essa opção aqui, ó, de criar um documentos, ou seja, um arquivo de Google Docs, ó, documentos do Google, que vai ficar automaticamente associado ao teu nome e associado àquela atividade que você criou. Então, por exemplo, ó, criei o arquivo, veja que está com o meu nome, e aqui do lado ele aparece o nome da atividade. Quando eu faço essa criação, ele automaticamente abriu o arquivo do Google Docs aqui, ó. Esse é o título do arquivo. O que isso aqui faz? Ele criou como se fosse um arquivo compartilhado comigo, que sou professor da disciplina, onde vocês vão poder responder aquela atividade e fazer tudo o que precisa fazer. Então, a atividade teste, eu vou colocar aqui, atividade, como se eu estivesse respondendo aquela atividade. Atividade de teste, meu nome é Thiago Jerk, blá, blá, blá. Tá? Então, vamos supor que eu estou respondendo ao que foi feita aquela atividade. A primeira coisa interessante que acontece aqui, fazendo e respondendo a atividade dessa forma, é que, vamos supor, comecei a responder aqui a atividade, mas eu não tive tempo de terminar ela. Eu posso fechar ela aqui, posso fechar o meu Google Class aqui, aí eu voltei, fiz o que eu precisava fazer, agora eu quero terminar aquela atividade. Vou abrir meu Google Class de novo. Tá lá a minha turma que eu me cadastrei, que é algoritmos. Tá lá aquela atividade que eu não terminei ainda. O arquivo tá aqui, ó. Ele tá pendente ainda, por quê? Porque eu não entreguei. Se eu clicar no arquivo aqui, ele vai trazer e ele continua salvo aquilo que eu tinha feito antes. Agora aqui eu posso continuar e terminar
a minha atividade. Ou seja, você não precisa fazer a atividade e terminar na hora. Você pode ir fazendo conforme você tem tempo e ele automaticamente salva para você. Se eu quiser fechar, ó, vou fechar de novo, abrir o arquivo de novo, ele mantém salvo aquilo que eu tenho e eu posso digitar outras coisas aqui e continuar a minha atividade, certo? Então essa é a primeira vantagem de responder a atividade dessa forma, tá? Porque o arquivo fica salvo aqui e você pode ir fazendo ele mesmo que você faça em várias etapas e o arquivo sempre vai ficando salvo. Aí outra questão que é importante, vamos supor agora aqui, fiz a atividade, terminei ela, agora eu quero fazer a entrega. Então, ó, posso olhar o arquivo aqui, ver se está tudo bonitinho. Aqui em cima na direita eu tenho um botão, ó, entregar. Vou clicar nele. E ele automaticamente vai entregar aquela atividade, ele vai dar lá, um anexo será enviado para testes, ou seja, o arquivo do Google Docs que eu acabei de criar para aquela atividade. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou mandar entregar, é como se eu estivesse terminando aquela minha atividade e entregando para eu, no caso, o professor, corrigir. Ou seja, ele já dá aqui, ó, data da entrega, 7h52. Aí agora eu vou voltar lá no meu usuário de professor. Então aqui, essa é a minha página de professor. Eu tenho as atividades, eu tenho a atividade aqui, ó. Quando eu abro essa atividade, veja, ele me mostra quem que entregou, então no caso aqui eu mesmo entreguei, e todos os outros alunos aqui, por exemplo, ó, ninguém entregou ainda, tá tudo pendente. Quando aparece aqui para mim pendente, quer dizer que assim, não necessariamente você não está fazendo a atividade, é só naquele sentido que você pode ter criado o arquivo, mas ainda não terminou. No meu caso aqui, ó, o Thiago Gerck terminou a atividade, agora eu quero corrigir essa atividade, vou clicar, e aqui está o arquivo do Google Docs que foi criado lá antes para responder àquela atividade. Eu clico nesse arquivo, eu tenho acesso àquilo que você fez, ou seja, eu tenho lá tudo que foi colocado, tudo que foi respondido naquela atividade. E aí, por que criar em arquivo de Google Docs? Por exemplo, um exercício lá você não conseguiu acertar, errou. Eu posso vir aqui, selecionar e botar um comentário, ó. Errou o exercício X, por exemplo. Tá? E esse comentário vai lá para você no teu arquivo depois. Ou seja, você vai poder ver certinho o que foi feito de correção. Ó, posso comentar aqui. E outro detalhe eu posso corrigir toda essa atividade e posso dar a nota aqui do lado, ó, também. O Google Class, ele trabalha com nota, então a nota aqui vai de 0 a 100, tá? E aqui para mim ele mostra, ó, concluída com atraso, ou seja, ele me mostra também quando foi feita a entrega daquela atividade, se entregou até a data ou se ele foi concluída com atraso. Então veja, o Google Class ele não impede vocês de entregarem a atividade fora do prazo, mas ele me avisa aqui com essa escrita aqui concluída com atraso. Vamos supor que eu corrigi a atividade aqui agora, vou dar uma nota 80 porque o cara entregou com atraso, tá? E eu posso colocar um comentário aqui também, ó. Atividade entregue com atraso. Vou postar esse comentário, postado aqui do lado, e eu vou devolver aqui, ou seja, como eu tivesse feito a correção daquela atividade. Devolvi. Aí o que isso acontece? Vou voltar lá no meu usuário agora, que é o aluno. Tá? Aqui, ó, entreguei a atividade. Primeiro, o que acontece? Percebam que aqui já está aquele meu comentário que eu fiz, ó, atividade entregue com atraso, e agora aqui já aparece a nota. Ó. Eu tirei 80 dos 100, que é o máximo que eu poderia atirar. Se eu quiser, eu ainda posso abrir o arquivo, e aqui eu visualizo ó, o comentário que eu fiz lá. Ó. Errou no exercício tal, certo? Então, essa que é a ideia da entrega da atividade que eu quero que vocês façam na disciplina de algoritmos e na disciplina de organização e arquitetura de computadores também, certo? Então, mais uma vez, só para ficar bem claro, sempre quando vocês forem fazer, abre a atividade, vem aqui adicionar ou criar e cria um arquivo do Google Docs. A partir do momento que ele criou o arquivo do Google Docs, aí dentro desse arquivo é onde você vai responder e vai colocar toda a tua atividade. Certo? Um outro detalhe agora. Eu vou voltar aqui no meu usuário de professor e vou criar uma nova atividade. Tá? Um teste 2 aqui, só para mostrar outra coisa que pode acontecer. Teste 2, atividade de teste 2. O horário agora não importa, então eu não vou colocar a data de entrega, vou criar a atividade aqui. Então, vou voltar lá agora no meu usuário de aluno. Se eu atualizar aqui, ó, apareceu a nova atividade, teste 2. Vou abrir essa atividade
e eu ainda não tenho nota. Ó, tá aqui que vale 100 pontos e tal. Percebam que ele tem um botão aqui marcar, ó, marcar como concluída, ou seja, marcar aquela atividade como uma atividade entregue. Eu vou clicar nele, marcar como concluída, ou seja, não respondi nada, não criei arquivo nenhum e ele deu a opção, ainda assim, de eu entregar aquela atividade. Se eu voltar lá no meu usuário e professor, ó, atividades, eu tenho a atividade teste 2, eu vou, ó, veja que já aparece aqui, ó, entregue 1, ou seja, eu imagino que uma pessoa já entregou aquela atividade. Vou ver, tá aparecendo aqui, ó, que eu entreguei a atividade, vou clicar nela, não tem nada, ó. Não tem arquivo nenhum, e eu mesmo assim consegui entregar. Até posso ver o histórico aqui, ó, foi devolvido às 7h58 da noite. O que eu vou fazer caso aconteça isso aqui? E, pessoal, para falar bem a verdade, tem acontecido bastante. Tem muito aluno que o cara acha que quer dar um miguezão e vai chegar lá, ele entrega a atividade sem mandar nada, e ele acha que os professores não irão corrigir aquela atividade e ele vai ganhar a nota sem entregar nada. Tá? Outra questão que pode até acontecer também, eu vou cancelar o envio aqui, ó, como se eu não tivesse entregue a atividade. Vou criar um arquivo do Google Docs. Olha, ele vai criar um arquivo aqui. Criei o arquivo, mas eu não vou preencher nada, não vou colocar nada, e ele me dá a opção aqui, ó, entregar. Vou entregar o arquivo e eu vou entregar a atividade. Fechou o pacote, entreguei a atividade, e agora que vejam, criei um arquivo. Se eu chegar aqui agora no meu usuário de professor, percebam que agora aqui apareceu o arquivo, ó, que foi criado. Só que se eu clicar no arquivo, obviamente, ele vai estar em branco, porque não foi respondido nada. Tá? Então, nesses dois casos, pessoal, se acontecer de alguém mandar a atividade arquivo em branco, ou de marcar a atividade lá, como eu mostrei para vocês, eu vou cancelar o envio de novo aqui, vou excluir o arquivo, e marcar a atividade como concluída sem enviar nada, é conceito de na hora, naquela atividade, e não vai dar direito à recuperação. Por quê? Eu entendo que você está tentando usar de um defeito, vamos dizer assim, no Google Class, porque ele permite essas duas coisas, para tentar ganhar nota ali no caso do professor não corrigir. Eu garanto para vocês que as atividades vão ser corrigidas, e se acontecer algum caso de entregar em branco, ou, nesse caso aqui, de nem criar arquivo e só marcar como concluída, você vai tirar o conceito de na hora e você não vai ter direito à recuperação. Aquela atividade vai ficar com D e acabou. Tá? Porque eu entendo que você está usando aí de má fé nessa atividade. O que eu prefiro? Prefiro que não entregue nada, não entregue atividade nenhuma, do que tente entregar alguma atividade em branco. Depois, você, por exemplo, não conseguiu entregar alguma atividade, você vem lá e me avisa, ó, professor, não deu, não consegui entregar a atividade, tive problema e tal, então eu prefiro que não entregue nada, que deixe a atividade lá como pendente, do que tente marcar ela como concluída ou entregar um arquivo em branco, tá? Então, gostaria que vocês realmente fossem honestos aí nesse sentido da entrega das atividades. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa questão de entrega das atividades aí? Eu queria perguntar se tem como adicionar arquivos nesse documento do Google aí? Tem PDF, como, alguma coisa assim, tem fotos? como sim. Deixa vou até criar de novo aqui para mostrar para vocês. Eu apaguei as atividades aqui. Vou só colocar qualquer nome aqui só para dizer. Ó, criei atividade, vou abrir lá meu usuário de aluno aqui. Tá, chat aberto ali já, mas foi. Então, ó, vamos lá para atividade aqui, tenho atividade, vou ver, vou criar um arquivo do Google Docs aqui. Tá, então lembrem, sempre para responder a atividade, crie um arquivo de Google Docs aqui que facilita a minha vida, principalmente na parte da correção. Abri o arquivo, vou responder, tarará, aqui, e aqui em cima tem todas as coisas, ó, posso inserir uma imagem, posso inserir uma tabela, posso fazer um desenho, posso fazer gráfico. Eu vou abrir o Google aqui, e pesquisar uma imagem de, sei lá, algoritmos, por exemplo. Vou catar qualquer imagem que eu achar. A primeira aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse uma imagem que você quer botar lá no teu trabalho. Eu vou dar aqui como copiar imagem. Vou chegar aqui, seleciono onde eu quero colocar, Ctrl V, ele puxa a imagem. Ela fica ali. Sei lá, se quiser colocar gráfico, por exemplo, você pode montar um gráfico aqui, um gráfico de barra. Ó, ele insere o gráfico, depois você tem como mexer no gráfico e fazer várias coisas. Enfim, você pode colocar o que você quiser, ele é como se fosse um arquivo do Word, tá? Toda a formatação que você faz em um arquivo do Word, você consegue fazer aqui
e tudo que você quiser colocar, imagem, enfim, você consegue colocar sem problema nesse arquivo do Google Docs. Aí por isso que eu peço para vocês criarem o arquivo. Porque daí assim, tudo que você quiser colocar, você coloca ali no arquivo do Google Docs e daí facilita a minha correção. Ou seja, na hora de eu corrigir aqui, por exemplo, eu não preciso baixar arquivo nenhum, eu simplesmente abro o arquivo do Google Docs. Tem muita gente que às vezes quer mandar um arquivo zip, por exemplo, os arquivos compactados. Aí eu tenho que baixar no meu computador, tenho que extrair, e isso aí acaba tomando tempo na correção das atividades. Então por isso que eu peço para vocês fazerem essa criação aí dos arquivos do Google Docs. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida aí em relação a essa questão das atividades? Eu tenho mais uma dúvida. Pode perguntar. Caso a gente não consiga, Uhum. por exemplo, as atividades semanais, a gente não consiga entregar, por exemplo, alguma que vale nota no dia, Tá. por algum problema de verdade, Sim. por exemplo, a gente conseguir provar que teve Uhum. algum problema, vai ter, por exemplo, a nota atrasada ou você Não, vai não. rever Aí, tipo, a questão? Não, daí eu revejo. É o que eu falei antes no começo. Eu nem digo assim, precisa provar, sei lá, vai chegar com um atestado médico, por exemplo. Cara, o simples fato de me manda um e-mail. Ó, professor, tive um problema no trabalho, lógico que se pessoas começarem a fazer isso toda semana, a gente já vai desconfiar, né? A ideia é que isso seja em casos assim, casos realmente que aconteceu um imprevisto. Tive um problema no trabalho, tive um problema de saúde, aconteceu alguma coisa, me manda um e-mail lá, professor, ó, tive tal coisa, tal e tal problema, não conseguia entregar a atividade na hora. Cara, a hora que eu ver esse e-mail, com toda certeza, eu não vou descontar nota de vocês na atividade quanto a esse quesito aqui, né? Como se tivesse entregue com atraso. Obviamente, porque aconteceu alguma coisa. Agora, sim, existe daí o outro caso. A pessoa simplesmente escolhe entregar com atraso. Aí, nesse caso, ela vai ter um decréscimo aí na nota, né? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, uma outra questão só agora, para finalizar aqui a parte do Google Class também. Eu vi aqui que tem, aqui por exemplo, eu não sei quem é essa pessoa, InvictX. Se eu clicar aqui para mandar um e-mail para o aluno, ele vai me passar ali que o e-mail é Manuel Simão, tá? Mas no Google Class, para mim, não aparece. Então, o que eu peço para vocês fazerem? Eu não vi aqui a princípio, porque eu estou vendo, os outros estão todos com o nome. Para que ou você mude lá no teu e-mail esse nome aqui que aparece, porque senão, na hora que eu for fazer a correção da atividade, agora não tem atividade nenhuma aqui, mas a lista que aparece para mim, eu vou criar mais uma atividade de teste aqui para mostrar. Ele aparece a lista com o nome que está ali. Então, por exemplo, Bárbara, Barabara, tarará, chega aqui na hora tem Invict. Daí eu vou ter que lembrar lá que é o Emanuel, tarará. Então eu peço para que vocês ou alterem ou criem um e-mail certinho com o nome de vocês, para que não aconteça isso aqui, ó, de ficar na lista, daí ter um nome aleatório ali, porque daí na hora de corrigir as atividades eu sei certinho quem que é e para quem que eu tenho que colocar a nota, tá? Então eu só peço essa gentileza aí para quem tiver com um nome diferente no e-mail, para que mude, para que daí aqui no Google Class ele fique aparecendo certinho o nome de vocês lá e facilita também minha vida na hora de fazer o cadastro das notas. Então, é que sou eu, é você? né? Uhum. Eu tenho um canal no YouTube, sabe? E aí esse nome é por causa do canal, justamente. Então, se eu mudar Entendi. aqui, vai mudar lá. E Entendi. eu não sei se tem como mudar, tipo, não mudar no YouTube, sabe? Cara, pior que aí eu não sei te dizer também. É que daí, no caso, a única solução seria eu criar outro e-mail com o meu nome, né? Um cara aí na aula anterior disse que tinha, né? Não sei. Cara, pra ser bem sincero, eu acho que tem. Porque, digamos assim, o teu canal, ele é associado à tua conta Google. Sim. Mas ele não necessariamente vai puxar o nome da tua conta Google. Eu até tenho que ver isso, porque, por exemplo, eu também tenho o meu canal aqui, deixa eu abrir. Na verdade, ontem, depois da aula, eu já tentei, só que eu não tentei muito, não fui muito a fundo, mas eu tentei mudar e tava mudando o nome do canal também. Deixa eu ver aqui, personalizar o canal.
Seu canal. Cara, eu vou ter que ver com mais tempo isso aqui também para descobrir aonde fazer essa alteração de nome. Mas, beleza, a gente vê mais para frente aí como é que fica, então, essa questão. Aí, qualquer coisa, que eu falei, na pior das hipóteses, às vezes criar um e-mail só para você utilizar ali no Google Class, para realmente, não vai facilitar só a minha vida, mas vai facilitar dos outros professores também, para não ter que toda hora ficar lembrando quem é, ou no caso aqui o nome, né, que aqui aparece para mim como InvictX, né. Mas a gente vai vendo aí também no decorrer da disciplina, não tem problema. Tô vendo aqui, tem sim como mudar só o nome do canal. Só vou testar aqui para ver se não muda da conta do Google mesmo. Tá, qualquer coisa muda aí desse aviso, a gente tenta olhar ali no Google Class para ver se altera o teu nome lá. Na verdade, isso falou, mas é o contrário, né? Eu quero mudar o do Google, mas não do canal. Você falou que exatamente. Mudar do canal e não do Google. Eu fui no YouTube, na verdade, você tem que ir na tua conta do Google, né? Daí você pode alterar o teu nome no Google e só personalizar o canal no YouTube. É isso que eu pensei também. Ó, se eu vier aqui, gerenciar minha conta do Google. Ó, daí eu acho que deve ter alguma coisa aqui nessa parte de informações pessoais e não sei o que. Acho que aqui daí você deve conseguir fazer a alteração. Mas enfim, tenta lá, depois se não der certo, daí a gente vê alguma outra coisa aí, não tem problema. Que mais, pessoal? Então falamos aqui sobre a parte do Google Class, que eu queria mostrar para vocês. De forma rápida aqui, só vou mostrar sobre o Portugal Studio, que é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui para fazer a programação da disciplina. Então, o que a gente vai utilizar para fazer a programação da nossa disciplina é essa ferramentazinha aqui, que é a chamada Portugal Studio. Eu vou falar mais sobre ela mais para frente, tá? Mas vocês conseguem, se pesquisar por esse nome aqui no Google, vocês conseguem encontrar para download, é gratuito, não precisa pagar nada, é só baixar, instalar e boa, tá? Então, se vocês já quiserem ir dando uma olhada nessa ferramenta e tal, então você instala, faz o download dela. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui eu vou colocar aqui no Google Portugal Studio. Primeiro link que aparece é o link já para fazer o download dela. Então, clica, ele já te dá o botão aqui, faz o download, acho que é uns 100 e poucos mega o arquivo, faz a instalação dele, ele vai te dar acesso a essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta é o que a gente vai utilizar para programação. Então, por exemplo, se eu abrir um novo arquivo aqui, daí começa já o meu programa, funções, os comandos e tal. Obviamente, os comandos e tal, a gente vai ver tudo com calma, né, depois. Um outro detalhe importante, interessante, o Portugal aqui do lado direito, ele tem muito exemplo pronto já. Então, por exemplo, quem quiser já baixar e dando uma olhada, aí tem muita coisa pronta aqui do lado. Então, por exemplo, todos os conteúdos que vocês verem lá na ementa, a gente tem aqui. A gente tem a parte aqui sobre entrada e saída, operações aritméticas, algoritmos sequenciais, desvios condicionais, laço e repetição, vetores. Tudo são conteúdos que a gente vai ver no decorrer da disciplina e a gente encontra programas já prontos aqui como exemplo. E uns outros legalzinho aqui, ele tem alguns jogos aqui que foi desenvolvido utilizando o Portugal Studio. Vou abrir um qualquer aqui. Moonlander. Dei 2 cliques lá nesse arquivo aqui, ele abre o programa aqui, ó. Então aqui está todo o código daquele programa, tudo que é utilizado. Então aqui do lado ele mostra o número, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, mas é o número de linhas. Então é um joguinho que tem 1.379 linhas de código. E aí vocês podem executar e testar ele. Por exemplo, tem o playzinho aqui do lado, se eu der o play, executou o programa. E esse é o joguinho do programa. Pressione a tecla Enter para iniciar e ESC para sair. Então, Enter. E aqui eu tenho que estacionar a navezinha aqui estacionei. É um joguinho que foi desenvolvido utilizando o Portugal, que é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui no curso. Obviamente, muita coisa do que tem nessa ferramenta, do que é utilizado aqui, a gente não vai ver. Porque, como eu falei, o objetivo da disciplina é trabalhar a parte básica. Mas tem alguns exemplos aqui que vocês podem dar uma brincada, ver como é que funciona e tal, quais são, sei lá, as linhas de código que tem. Então, por exemplo, eu vou abrir o Moonlander aqui de novo. Ele tem as funções aqui dentro. A função início, ela tá fechada, mas tem um maisinho aqui do lado, se eu abrir, ele me mostra as linhas de comando. A função navegação, eu abri, aí tem lá as linhas de comando. Tela de demonstração, ele abre aqui, tem
as linhas de comando. Então você pode dar uma passeada, uma brincada aqui nos arquivos, laços de repetição, contagem regressiva. Vou abrir aqui, ó, tem um programa menorzinho, vou executar. Ó, tá fazendo uma contagem regressiva aqui embaixo, onde ele mostra a execução do programa. Detonação em 10, daí foi contando. 4, 3, 2, 1, acabou. Como se tivesse explodido. Então, assim, alguns programas de exemplo que a gente tem aqui de todos os conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, para quem quiser, já pode baixar essa ferramenta aqui. Como eu falei, eu vou falar mais sobre ela quando a gente for começar realmente a trabalhar. Mas aí, quem quiser, já quiser ir brincando, se adiantando, tem a ferramenta aí para ver. Pessoal, alguma dúvida nesse momento? Basicamente o que a gente vai ver então hoje é isso. Eu só quero mostrar para vocês também, como eu falei, a gente tem na quinta-feira tanto a disciplina de algoritmos quanto a Fechou. Eu acho que o professor fechou. Vai. Saiu. Foi de base. Ele fechou. Eu acho que o professor fechou. Coisa toda. Putz, mano. Cagado. Bem-vindo à turma, professor. Tá botada, professor. Tá mutado. Professor, teu microfone tá mutado. Tá mutado ainda, professor? Que burro. Tá, agora sim. Então eu fechei minha tela aqui sem querer e eu acabei saindo da videoconferência, mas estamos aí de novo. Então, a única coisa que eu quero mostrar só para vocês, então, antes de encerrar, como eu estava falando antes, nós vamos ter tanto a disciplina de algoritmos quanto a de organização e arquitetura de computadores no mesmo dia. Então, vai terminar a disciplina de algoritmos, aí possivelmente a gente faz um intervalinho ali, uns 10 minutos, só para dar tempo do pessoal ir no banheiro e tal, comer alguma coisinha, e a gente volta para a aula de algoritmos. Então, como eu falei hoje, é mais só essa parte de introdução, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como eu queria as coisas ali no Google Class e tal, e eu quero só mostrar para vocês também a ementa da disciplina de organização e arquitetura de computadores, e um pouquinho só falando sobre a carga horária dela. Basicamente, a parte lá do Google Class e tal, vai ser a mesma coisa para as duas disciplinas, tá? Criar um arquivo, aquelas coisas que eu mostrei para vocês, vai valer para as duas. Obviamente, o que muda é o conteúdo da disciplina. Então, a outra disciplina que a gente vai trabalhar é essa disciplina aqui, OAC, ou Organização e Arquitetura de Computadores. Essa é uma disciplina um pouco mais teórica, como o próprio nome diz, a gente vai ver um pouquinho como funciona a organização de um computador, falando mais especificamente sobre a parte de hardware, como funciona um processador, como funciona uma memória, uma placa de vídeo e por aí vai, algumas coisas mais específicas nisso, como que o computador é organizado, como que ele funciona, como que ele troca informação entre os componentes dele, então alguma coisa assim mais voltada para a parte mais teórica do funcionamento do computador. E também sobre a parte de arquitetura, como que é feita toda essa arquitetura de memória, processamento e tal, como que isso funciona. Tá? A ementa dessa disciplina, basicamente, ela tem 36 horas aula, ou seja, é uma carga horária, metade da carga horária da disciplina de algoritmos, então é uma carga horária bem menor. Se fosse presencial, seria uma disciplina que a gente teria 2 horas de aula presencial só, tá? Que seria basicamente a metade de uma noite. O que a gente vai ver nessa disciplina? Falar um pouquinho sobre a introdução à organização de computadores, então entender como que o computador funciona, como que ele se comunica e tal. Vai ver um pouco sobre histórico e evolução dos sistemas computacionais. O computador que a gente tem hoje, obviamente ele não surgiu assim, né? Então, por exemplo, eu vou até mostrar para vocês aqui, eu tenho um computador aqui do lado, que é um computador que eu montei agora no começo do ano. Como eu falei, eu gosto de jogar, então é um computador gamer. Minha esposa disse que parece uma penteadeira por causa de todas essas luzes, mas eu acho legal. Enfim. Aumenta o FPS, as luzes, né? Sempre, né? Mas assim, o computador que eu tenho aqui... Não deu para ver por causa do background, professor. Não deu para ver o quê? Não deu pra ver Não deu pra ver o PCzão da NASA, professor. Porque eu tô com fundo. Peraí. Tá como aqui. Deixa agora eu tenho que lembrar como é que tira isso, cara. Nos 3 pontinhos ali.
Embaixo. Mas tá no canal do isso. YouTube também. Tá lá, tem um vídeo lá. Mas... alterar plano de fundo. Ó, vou deixar sem, né? Aqui é a bagunça aqui em casa, é um quarto com escritório que eu tenho, aqui tá o PC. Ó. Tá, é um PC Gamer que eu montei. Como eu falei, a minha esposa acha que é uma penteadeira por causa dessas luzes aí. Mas... uma nave dos extraterrestres, né? Ficou massa. Aí, mas eu curto, como eu falei, eu gosto de jogar e tal, então... Mas enfim, como eu falei, a gente vai ver, obviamente, os computadores não surgiram dessa forma, eles sofreram toda uma parte de evolução, passaram por uma evolução, então a gente vai ver tudo isso. O que evoluiu, de onde saiu para chegar nisso que a gente tem hoje. Aí a gente vai trabalhar sobre os componentes de hardware. Então toda a parte de hardware do computador, ver o que é um processador, ver o que é uma placa-mãe, ver o que é uma memória, ver o que é e como funciona uma placa de vídeo, e por aí vai, tá? Parte de hardware. Vai ver sobre a parte de organização lógica e funcional do computador, falar sobre esse modelo de von Neumann aqui, que é o cara, digamos assim, que criou a estrutura básica dos computadores. Aí aqui embaixo está falando um pouco também sobre memória cache, ou cache, tem gente que fala, dispositivos de entrada e saída, barramento, hierarquia de memória, mecanismos de interrupção e exceção, então várias coisas voltadas mais para a parte do hardware mesmo, dos computadores. Vai ver os diferentes tipos de processadores que tem e tal. Então vai ser uma disciplina mais teórica, uma disciplina bem mais tranquila, assim. Vai ter atividades também, da mesma forma como vai ter lá em algoritmos, mas a maior parte das atividades que a gente vai ter nessa disciplina, atividades de pesquisa e tal, questionários. No começo, quando a gente estiver trabalhando aqui sobre a parte de organização dos computadores, a gente vai ver como funciona o sistema numérico computacional. Ou seja, o computador ele trabalha com um sistema que a gente chama de sistema binário, tá? E aí a gente vai ver como que faz essa conversão, porque o computador precisa converter daquilo que a gente entende, por exemplo, a pegar esse número 36 aqui. Não é esse número que o computador vai estar trabalhando e vai estar processando lá, ele vai estar trabalhando em binário. A gente vai entender como que ele faz essas conversões e tal, vai trabalhar com isso. E aí vai ter mais umas atividades nesse período, quando a gente estiver trabalhando com o sistema numérico, vai estar... a gente vai trabalhar com umas atividades ali que vocês vão ter que fazer à mão, uns cálculos e tal, coisa bem simples, mas vai ter que ser feita à mão. Aí depois disso, quando a gente começar a trabalhar com o resto das coisas aqui, aí possivelmente a gente vai trabalhar só com atividades aí mais de pesquisa e tal, algo bem mais simples, mais tranquilo. Aqui tem a parte da bibliografia básica, depois eu vou postar para vocês isso aqui lá na sala lá da disciplina, tá? Então, para quem, como eu falei, tem interesse aí em entrar e debruçar nos livros e tal, então tem algumas coisas interessantes aqui. A parte da bibliografia básica, a parte da bibliografia complementar. Sobre a carga horária dessa disciplina, como eu falei, ela é uma disciplina, se fosse presencial, seria de 2 horas. Então, a gente vai ter para ela até no máximo 50 minutos. Ou seja, é uma disciplina, ela pode variar, da mesma forma como tem lá em algoritmos, ela vai variar de 30% a 50%, ou seja, ela vai ser de meia hora a 50 minutos, tá? E logo depois da disciplina de algoritmos. A parte das presenças, exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês lá em algoritmos, então não vou me repetir aqui. Parte da avaliação, a mesma coisa, obviamente as atividades vão ser um pouco diferentes, mas a forma de fazer a avaliação, a forma de fazer a entrega, vai ser exatamente igual como eu tinha explicado para vocês antes, tá? O horário de aula é das 8h40 até as 9h30, então ele vai ser logo depois da aula de algoritmos. Se porventura acontecer da gente terminar a aula de algoritmos antes, então como eu falei, a gente dá um intervalinho ali, 10 minutos, 15 minutos no máximo, e aí a gente já inicia a aula da disciplina de organização, tá? Quando a gente for iniciar antes do horário, eu só vou mandar um aviso para vocês lá na disciplina, no Google Class, porque tem alunos que reprovaram nessa disciplina aqui em anos anteriores que estão fazendo ela agora de novo. E aí são alunos que, por exemplo, não vão participar da disciplina de algoritmos. Então a gente não pode dar sequência logo na hora, porque senão esses alunos que são, vamos dizer assim, alunos que são dependentes, eles não vão ter esse tempo aí de participar da disciplina. Então a gente dá uns 10 minutinhos, eu mando o aviso lá, e aí a gente inicia a aula. O link, da mesma forma, ele vai estar lá na agenda de vocês, a agenda da disciplina. Para quem ainda não entrou na disciplina de organização e arquitetura, tá aqui o código dela, tá? Vocês podem copiar depois lá, eu vou tirar o print aí se quiserem, para vocês poderem entrar lá na disciplina do Google Class.
O Google Class vai funcionar exatamente da mesma forma como eu expliquei para vocês ali da disciplina de algoritmos, tá? A entrega das atividades, criar o arquivo do Google Docs e tal. Então, façam a mesma coisa que vocês forem fazer para algoritmos, vocês vão ter que fazer aqui para a disciplina de OAC também. As formas de contato é as mesmas. E aí, definitivamente, então, encerramos, pessoal. Deixo aberto aí para vocês, se mais alguém tiver alguma dúvida. Vou até interromper o compartilhamento da tela aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida, tanto em relação à disciplina de algoritmos quanto à disciplina de OAC, pode perguntar, tá? E fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou só tirar um print aqui para pegar quem são os alunos que estão presentes na aula de hoje. Eu consegui mudar aqui, eu acho, pelo menos o nome. Você conseguiu dar uma olhada lá para mim, ver se já atualizou no Class? Deixa eu já vou olhar. Só tirar o print aqui dos alunos presentes, eu já olho lá. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir o Google Class, pessoas. F5. Mudou. Tá com o Emanuel Simão agora. Então fechou o pacote. Só veja lá se não vai alterar o teu canal de YouTube lá. Se não alterar, fechou. Daí para mim facilita bastante, porque daí, como eu falei, eu sei o nome certinho de cada um. E daí eu sei quem entregou a atividade e tal. Não precisa ficar acessando lá para ver e-mail e tal. Como eu falei, a gente tem bastante aluno aí, não é só a turma de vocês que eu dou aula. Às vezes, na hora, quando a gente tá fazendo a correção, ali, a gente não lembra o nome de todo mundo. Então, por isso que eu peço que deixe o nome certinho lá, que facilita a minha vida. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento aí, algum comentário sobre essas duas disciplinas? Se ninguém tiver comentário... Oi, pode falar, Thiago. Acho que não. Então, eu libero vocês por hoje. Como eu falei, a gente não vai ter conteúdo nenhum, então a gente utilizou esse mesmo horário aí, tanto para a disciplina de algoritmos quanto para a disciplina de OAC. Aí, a partir da semana que vem, aí sim a gente vai iniciar conteúdo, tá? Daí a gente vai iniciar conteúdo tanto da disciplina de algoritmos quanto da disciplina de OAC. Hoje, basicamente, eu queria fazer isso, me apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre a disciplina e falar sobre como as coisas devem funcionar ali no Google Class. E a partir da semana que vem a gente inicia, então, o conteúdo. Beleza, pessoal? Se ninguém tem mais dúvidas, estão liberados por hoje, então. Depois eu vou pegar essa gravação e vou postar para vocês daí lá no Google Class com o link e tal, bonitinho. Essa semana, obviamente, não vai ter atividade,